noite a todos e a todas. Estamos aqui dando continuidade. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui dando continuidade ao estudo sobre Covid-19. Estamos esclarecendo sobre os conceitos. Esse conceito foi tirado dos algozes da pandemia. Está disponível, né, de domínio público na internet, nas redes sociais. É a maior fonte que a gente tem, por isso ser uma coisa nova. Já postamos um vídeo falando sobre a importância do conceito. Vamos agora expor o que é Covid-19. Ela é dita que é uma doença respiratória aguda causada por vírus. É uma definição básica. Pode-se dizer também que ela é semelhante à pneumonia. A gente conhece a pneumonia, a inflamação dos pulmões. Fala-se que é uma infecção respiratória grave, com perigo de morte fulminante ou instantânea, com alto grau de contaminação. Então, isso é o que é dito e propagado ou propalado sobre o Covid-19. Fala-se também que é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV do coronavírus. É chamada também de síndrome respiratória. Então, esse é o conceito do Covid-19. Agora, embora nós estejamos apresentando o conceito dessa doença do século XXI, que está sendo propalada ou dita ou divulgada nos 4 cantos do mundo, isso não significa que nós estamos afirmando sobre a própria doença em si. Mas vamos prosseguir no nosso estudo. Toda doença tem um patógeno ou uma coisa que causa a doença, ou um conjunto de coisas que deixa a pessoa doente e debilitada. Aí, no caso do Covid-19, é o patógeno ou o vírus, o coronavírus. Então, falando ainda sobre conceito e definição, vamos analisar ou vamos trazer também o conceito de vírus. Então, o que se diz sobre o patógeno, sobre esse vírus, é cada um de um grupo de agente infeccioso diminuto, desprovido de metabolismo independente que se replica somente dentro de uma célula ou no interior da célula hospedeira viva. O vírus também é chamado de substância orgânica capaz de transmitir doença.
Outro conceito diz que são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético, que dependendo do vírus pode ser RNA ou DNA. Mas existe também um conceito ou uma fundamentação que diz que a palavra vírus vem do latim, que se chama fluido venenoso ou toxina, vírus. Um outro conceito, ou uma outra definição, diz que é uma partícula basicamente proteica que pode infectar organismos vivos. Disse também de que o vírus são parasitas obrigatórios do meio celular. Diz também que são entidades submicroscópicas que só podem ser observadas no microscópio eletrônico. Então, temos aí todos esses conceitos do vírus e por este conceito nós podemos aprender muita coisa. Agora, fazendo uma análise puramente epistemológica, observando esses conceitos, parece que eles são conflituosos ou contraditórios. Se você observou bem a minha fala, ora o vírus é chamado de veneno, ora é chamado de partícula, ora é chamado de parasita. Quando você para pensar nessas coisas, dependendo do seu grau de conhecimento, a sua cabeça às vezes buga ou dá conflito nos neurônios. Porque para nós que pesquisamos, nós temos que confrontar ou comparar o que se está sendo dito sobre esse patógeno ou sobre esse vírus e os outros conhecimentos que você já tem sobre a ciência, principalmente sobre seres vivos. A questão é que cada ser vivo, ecologicamente falando, tem uma função no mundo ou no ecossistema ou onde ele vive. E essa coisa, você pode chamar de coisa, porque pelo conceito ele não pertence a nenhuma classe, nem de ser vivo, organismo vivo, nem de substância. Eu não sei bem qual é a ideia que estão querendo passar com relação a uma coisa que você não pode colocar ele nem como elemento químico, nem como ser vivo. Ou, ora você diz que ele é um elemento, ora você diz que ele é um ser vivo. E o agravante é que diz que ele não tem metabolismo, ou seja, ele é um inútil. No meio ambiente, ele é um inútil e não faz nada. Até que ele encontre uma célula para poder se replicar ou destruir.
E isso é muito complicado, muito complicado. Então, quem constrói conhecimento, quando depara diante de um conceito desse, a gente fica estarrecido, porque esse conceito deveria falar sobre uma realidade. O que a gente entende, seguindo a lógica, e que para poder se construir esse conceito, alguém viu, olhou esse, essa coisa e aí começou a construir esses conceitos. E como ele é minúsculo, ele só pode ser visto através do microscópio. E nós só temos dois tipos de microscópio. Um é o óptico, o outro é eletrônico. O óptico dá para você ver esses micro-organismos em atividade. O eletrônico só pode tirar foto e não trabalha com micro-organismos. Então, a gente pode afirmar que o vírus, o patógeno, ele tem problema ou problemas, controvérsias e existenciais. Em termos práticos,